O IBGE anuncia qual vai ser o rendimento da caderneta de poupança em setembro. A Polícia do Rio faz uma operação de guerra para evitar que os sequestradores do casal de estudantes fujam com o dinheiro do resgate. Os investigadores descobrem que o cativeiro dos estudantes libertados ontem fica perto do local do sequestro. Uma imagem dramática no treino para o Grande Prêmio da Fórmula 1. O piloto britânico Martin Donnelly fica estendido na pista à espera de socorro. Um empregado demitido faz um roubo recorde no Mato Grosso. 2.200 cabeças de gado. O governo aumenta em 9.000% o imposto sobre as terras improdutivas. O Ibope divulga novos números da briga pelo voto em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. O Jornal Nacional começa agora. Menos de 24 horas depois da libertação dos estudantes sequestrados no Rio, a polícia descobriu a casa onde Vânia Benzaquem e Alexandre Wenger ficaram durante 17 dias. O governo do Rio ordenou mobilização de toda a polícia para encontrar os sequestradores. Nas investigações, uma surpresa. Uma moça rica de 21 anos acompanhou a quadrilha no planejamento do sequestro. Você vai saber todos os detalhes no final dessa edição. Uma tentativa de sequestro se transforma em assalto a um prédio em Salvador. Às 5h30 da manhã, 9 homens e uma mulher renderam os vigilantes deste edifício com metralhadoras, escopetas e granadas. Os moradores que saíam do prédio foram levados para a garagem e mantidos como reféns. 2 apartamentos foram saqueados. Remexeram todos os armários, como levaram um revólver, levaram todas as joias. E não levaram outras coisas porque disseram que era pesado. Depois de trocar tiros com a polícia, os assaltantes fugiram em 2 carros roubados dos moradores. O empresário Raimundo Alves Filho foi levado como refém e libertado logo depois. 30 homens da Companhia Especial da Polícia Militar revistaram todos os apartamentos porque existia a suspeita que 2 assaltantes estavam escondidos no edifício. A busca realizada pela polícia não deu nenhum resultado, mas se acredita que essa tenha sido uma tentativa de sequestro que acabou resultando num assalto. Teve apartamento, foi só assaltado e outros moradores de outros apartamentos tentaram sequestrá-los, mas a polícia frustrou. A polícia do Mato Grosso do Sul descobre o maior roubo de gado que já houve no estado. O administrador de uma fazenda, Valdair Nogueira de Souza, roubou mais de 2.000 cabeças de gado, avaliadas em quase 50 milhões de cruzeiros. Valdair Nogueira de Souza roubou 1.700 cabeças de gado desta fazenda, a 150 quilômetros de Campo Grande. A mesma fazenda de onde havia sido demitido há 2 meses. No caminho, o ex-administrador roubou também outras fazendas e chegou a reunir 2.200 cabeças. Ao tentar vender o gado, o dono de um frigorífico suspeitou e fez a denúncia. 90% das cabeças de gado já foram recuperadas. Valdair Nogueira de Souza está sendo procurado pela polícia. O incêndio que arrasou um quarteirão no centro comercial da Zona Franca de Manaus causou um prejuízo de 5 bilhões de cruzeiros. A informação é do Clube de Diretores Lojistas. Cerca de 40 lojas foram destruídas. O incêndio de ontem teve início em pleno começo de tarde, em um prédio de 113 anos. Quando foi controlado, 5 horas depois, o fogo já havia destruído mais de 40 lojas e causado prejuízos de 5 bilhões de cruzeiros. Hoje, depois de 30 horas de trabalho, a tarefa dos bombeiros ainda continuava. Havia muito material queimando aqui embaixo dos escombros. E das estruturas dos prédios, nada se salvou. A maior preocupação dos bombeiros agora é evitar que nos próximos 2 dias surjam novos focos de incêndio. Algumas paredes do prédio onde o fogo começou ficaram de pé, mas diante do risco de desabamento, os bombeiros mesmo iniciaram a demolição. Um disco inutilizado de lambada foi tudo que restou desta loja. Havia aqui muito material plástico, roupas, calçados e eletrodomésticos, e poucos recursos para combater o fogo. Há 20 dias, um incêndio de menores proporções já tinha destruído esta outra loja, na mesma área. E agora as pessoas que trabalham nos prédios vizinhos têm receio de novos incêndios. Um acidente dramático no primeiro treino oficial para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A Lotus do inglês Martin Donnelly partiu-se ao meio depois de bater violentamente no guardrail.
O repórter Reginaldo Leme conta como foi. Faltavam 10 minutos para terminar o treino e tudo corria normalmente em uma pista que tem alguns pontos perigosos em caso de acidente. Na briga pela pole position, nessa altura do treino, estavam Jean Alesi em primeiro lugar, Alain Prost em segundo e Ayrton Senna em terceiro. De repente, os carros foram parando e todas as atenções se voltaram para o corpo do piloto Martin Donnelly, imóvel no meio da pista. Encostado no guarda-reio, o carro Lotus que se partiu ao meio. Donnelly saiu daquela curva em quinta marcha a 200 km por hora e veio bater aqui. Você pode ver que nesse local as lâminas de guarda-reio já são novas. As antigas, totalmente destruídas, já foram substituídas. Depois do choque, Donnelly foi lançado a 10 metros de distância. Donnelly permaneceu imóvel no meio da pista. Exatamente como aconteceu no acidente que matou Gilles Villeneuve 8 anos atrás, o piloto foi lançado junto com o assento do carro. O atendimento não foi rápido. Os primeiros fiscais a chegarem procuraram não tocar no piloto. 2 minutos depois, com a chegada dos médicos, foi iniciada a operação de socorro. Donnelly foi transportado para o centro médico do autódromo e depois para o hospital em Sevilha. Donnelly sofreu 3 fraturas na perna esquerda, fêmur, tíbia e perônio. Sofreu fratura no tornozelo direito, fratura na clavícula também do lado direito, sofreu traumatismo no tórax, abdômen e, o que mais preocupa, traumatismo craniano. Apesar da gravidade, entretanto, os médicos dizem que Donnelly está consciente e já não corre risco de vida. A pista ficou fechada por mais de 1 hora, mas os pilotos voltaram para completar os 10 minutos finais de treino. Foi nesse momento que Ayrton Senna tomou a primeira posição do francês Jean Alesi. Além de Senna, que ficou com o melhor tempo do dia, Gerhard Berger, da McLaren, foi mais rápido que Jean Alesi e ficou com o segundo tempo. Alain Prost, que disputa o título com Senna, marcou o 4º tempo. Nelson Piquet fez o 8º e Maurício Gugelmin o 17º. Você vai ver daqui a pouco. O Ibope divulga novos números da briga pelo voto em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. O IBGE calcula o rendimento da poupança em setembro. Sai o rendimento da caderneta de poupança. A inflação de setembro ficou em 12,85%. Ela foi medida pelo IRVF, Índice de Reajuste de Valores Fiscais, calculado pelo IBGE. Com a inflação de setembro em 12,85%, o rendimento da caderneta de poupança é de 13,41%. O BTN, bônus do Tesouro Nacional, passa a valer em outubro 66 cruzeiros,6465. O negócio agora é bater duro na inflação de outubro. O governo vai dar 3 tiros na caristia. Primeiro, redução maior do crédito. E para fazer caixa, as empresas terão de aumentar as vendas, parando de aumentar os preços. Segundo, quem anda exagerando nos aumentos vai ter de prestar contas à nova lei que pune abusos econômicos. E terceiro, redução das tarifas de importação para jogar a concorrência externa contra a especulação interna. A nova lista dos importados será montada neste fim de semana. Ela deve incluir aço, cimento, autopeças, plásticos, alimentos e remédios, por enquanto. O governo fecha o cerco contra as terras improdutivas. O imposto territorial rural dessas terras teve um aumento de 9.000%. Com o imposto, o ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, espera arrecadar 100 bilhões de cruzeiros. Nós queremos fazer do ITR, Imposto Territorial Rural, o principal instrumento para a implementação da reforma agrária. Por isso, nós estamos reajustando hoje em 9.000% o valor da terra nua. São tributos que esses recursos arrecadados é que irão implementar a reforma agrária. Toda a sociedade tem que dar a sua contribuição. O ministro Antônio Cabreira criticou a cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para as frutas, verduras e legumes. Segundo o ministro, o imposto vai prejudicar o consumidor, aumentando o preço dos alimentos. O governo estuda uma forma de enfrentar as dificuldades por falta de uma revisão do orçamento. Vários ministérios alegam que já não tem mais dinheiro. Em Brasília, o expediente nos ministérios termina às 6 da tarde. Mesmo assim, agora à noite, os ministérios civis estão iluminados. Alexandre Garcia. Se você tivesse dificuldades em pagar a luz de sua casa, o que faria? Certamente economizaria a luz. Não é o que está fazendo a administração civil do governo. Você vai ver imagens da esplanada dos ministérios agora à noite em Brasília.
Aquele é o Ministério da Justiça, todo aceso. Ministério da Infraestrutura, aceso. Segundo prédio do Ministério da Infraestrutura, todo aceso. Estado-Maior das Forças Armadas, apagado. Ministério da Economia, aceso. Ministério do Exército, apagado. Ministério da Marinha, apagado. Ministério da Aeronáutica, quase todo apagado. Ministério da Educação, aceso. Uma Secretaria de Governo, acesa. Do outro lado da esplanada, o anexo do Itamaraty, o prédio do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, de uma Secretaria de Governo, do Ministério da Agricultura e mais 3 prédios de Secretaria de Governo, todos acesos. O governo se queixa de que não tem recursos para pagar a luz e ainda não aprendeu a apagar a luz. O Ibope revela os favoritos ao governo de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. E também os últimos números do Paraná, Sergipe, Minas Gerais e Piauí. Vamos aos resultados no Paraná. Lindolfo Júnior está com 2%, Henrique Pisolato 4%, José Richa 21%, José Carlos Martinez 22% e Roberto Requião 31%. Votos brancos e nulos 13%, indecisos 7%. Em Minas Gerais, os números do Ibope são os seguintes: Oscar Correia Júnior 3%, Ronan Tito 5%, Virgílio Guimarães 8%, Hélio Costa 12%, Pimenta da Veiga 14% e Hélio Garcia 33%. Votos brancos e nulos 9%, indecisos 16%. Em Sergipe, Gilberto Seles aparece com 1%, José Eduardo Dutra com 8% e João Alves 75%. Brancos e nulos 9%, indecisos 7%. No Piauí, a pesquisa do Ibope revela o seguinte: Antônio Neto tem 4%, Wal Ferraz 36% e Freitas Neto 44%. Votos brancos e nulos 4%, indecisos 2%. Em São Paulo, a corrida ao governo está assim: Plínio de Arruda Sampaio aparece com 9%, Mário Covas tem 14%, Luiz Antônio Fleury Filho 18% e Paulo Maluf 42%. Os outros candidatos juntos somam 1%, brancos e nulos 10%, indecisos 6%. Veja agora neste outro gráfico o desempenho dos principais candidatos de São Paulo de julho para cá. Maluf tinha 39, subiu para 40, foi aos 42, depois 41, manteve-se nessa faixa e agora voltou aos 42. Covas estava com 30, caiu para 21, desceu para 17, foi aos 16, depois aos 15, manteve esse percentual por uma semana e agora perdeu 1 ponto. Covas está com 14. Plínio tinha 4, subiu para 7, manteve-se nessa faixa, depois foi aos 8, subiu para 9 e mantém agora o mesmo percentual. Fleury tinha 3, pulou para 8, subiu para 10, chegou aos 14, desceu para 13, depois foi aos 16, ultrapassando Covas e agora está com 18%. No Paraná, o candidato Lindolfo Júnior desistiu de concorrer ao governo do estado. O Ibope ouviu 2.000 eleitores no Paraná, Minas e São Paulo, 800 em Sergipe e 1.000 no Piauí. As pesquisas foram feitas entre os dias 22 e 28 de setembro. 10% da riqueza do país em apenas 0,5% do território nacional. Esta é a Califórnia brasileira, um dos temas do Globo Repórter desta noite. A região de Ribeirão Preto é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo e tem a maior produção de cana, açúcar e álcool do país. Há também indústrias de alta tecnologia. Este aparelho eletrônico só é fabricado no Japão, nos Estados Unidos e em Sertãozinho. E o dono da empresa é um ex-boia fria. O jeitão caipira virou moda sofisticada. E há até um fazendeiro campeão de jet ski que mandou fazer uma praia para treinar dentro da fazenda. Em outra reportagem, os jagunços e pistoleiros do sul da Bahia, uma das regiões mais violentas do país. São assassinos de aluguel que agem até no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Globo Repórter começa logo depois de Riacho Doce. Você vai ver em instantes uma esperança no Itamaraty. Os operários retidos no Iraque podem chegar ao Brasil no fim de semana. O presidente Fernando Collor promete criar um país democrático e socialmente justo.
presidente Fernando Collor visita a Universidade de Yale, uma das mais importantes dos Estados Unidos, e promete criar um Brasil democrático e socialmente justo. O presidente Fernando Collor chegou à universidade pouco depois do meio-dia e foi recebido por um dos diretores, Robert Thompson. Dentro do prédio, houve uma saudação animada de professores e alunos. Mais tarde, no almoço oferecido pela direção da universidade, um show inesperado, com música de Vila Lobos, e muita capoeira. Logo depois do almoço, o presidente Fernando Collor cumpriu uma outra tradição aqui da Universidade de Yale. Foi fazer um passeio a pé pelo campus da universidade. O presidente percorreu os vários quarteirões do campus até a biblioteca de livros raros da universidade, uma das mais completas bibliotecas americanas. O presidente encontrou até mapas brasileiros do século XVIII e um livro do início desse século sobre o estado de Alagoas, onde havia uma referência a um bisavô da mãe do presidente. No final da visita, o presidente falou para uma plateia de estudantes, quando criticou os governos anteriores no Brasil por não terem distribuído a riqueza do país para a maioria da população. A nossa realidade social é absurda e inaceitável. Tem que ser alterada imediatamente e haverá de ser alterada. Uma correção. O suplemento sobre o Brasil, publicado ontem no Wall Street Journal, não é de responsabilidade do governo brasileiro, como informamos. O suplemento é uma iniciativa de empresários brasileiros e americanos. O líder terrorista palestino Abu Abbas ameaça atacar aviões dos Estados Unidos e dos outros países que têm forças no Golfo. Ele promete agir se algum avião iraquiano for atingido por causa do bloqueio aéreo aprovado pela ONU. Nos Estados Unidos, o presidente Bush promete ao emir do Kuwait ajuda para libertar o país. No Iraque, mais um dia de angústia para os 22 brasileiros que ainda esperam visto de saída. O embaixador Paulo de Tarso falou com eles pelo telefone. Ele telefonou de Bagdá para o acampamento, tentando acalmar o confronto entre os 120 que já receberam vistos de saída, o pessoal do Projeto Sifão, e os 82 que ainda não ganharam permissão para deixar o Iraque, os que trabalhavam na estrada Expressway. Numa linha telefônica de má qualidade técnica, no lado da Mendes Júnior, não faltou o coloquialismo de conversa entre mineiros. Eu queria pedir a você para falar com seus colegas aí, e nós temos que estar mais unidos do que nunca. Nós precisamos de ter solidariedade, ter compreensão, e ter, sobretudo, paciência. Isso a gente não concorda realmente com o senhor. Mas o senhor tem que ver que a gente está em promessas desde o dia 2. Mas você pode estar certo de que nós estamos por muito pouco para uma solução completa do problema. Sair juntos hoje não foi possível. Sexta-feira é o feriado muçulmano e a burocracia iraquiana descansa. Por isso, não foi possível emitir os 82 vistos de saída que ainda faltam para os brasileiros. A promessa do governo de concedê-los amanhã. Mas se promessa contasse aqui, os brasileiros já teriam ido embora há um mês. O Itamaraty acredita que todos os 300 brasileiros que estão no Iraque vão poder, enfim, passar o domingo em casa, no Brasil. O desembarque vai ser mesmo em Brasília. O ministro interino das Relações Exteriores, embaixador Marcos Azambuja, foi comunicar ao presidente em exercício Itamar Franco que já está tudo pronto para os brasileiros voltarem. O embaixador Azambuja disse que o avião da Iraq Airways deve sair de Bagdá amanhã com todos os brasileiros. O plano de voo de Bagdá para Brasília já está feito, mas só será divulgado no dia da decolagem. O embaixador Azambuja disse também que a missão especial diplomática chefiada pelo embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima virá acompanhando os brasileiros. Nossos próximos assuntos. A polícia descobre que os estudantes ficaram presos perto do local do sequestro. Uma operação de guerra para evitar que os sequestradores fujam do Rio com o dinheiro do resgate. Termina o drama dos estudantes Vânia Benzaquem e Alexandre Venkert. A libertação dos dois no final da noite de ontem encerrou o sequestro mais longo do Rio. Os policiais já descobriram o local do cativeiro dos estudantes
e até o autor do primeiro plano do sequestro. Foi um traficante que já está morto, Maurinho Branco, e que comandou o sequestro do empresário Roberto Medina. Hoje, o Rio amanheceu com mais de 1000 policiais nas ruas. O principal cerco foi na favela do Jacarezinho, onde Antônio Rosa Silva Parazinho e Daniel Francisco da Silva Dani dominam o tráfico de drogas. Lá, a polícia teve 2 informações importantes. O traficante Parazinho, que financiou a operação do sequestro dos estudantes, teve prejuízo. A parte que lhe coube do resgate foi muito menor do que os gastos. Com isso, houve uma divisão na quadrilha. Parazinho teria trocado tiros com Dani, um dos líderes do sequestro. A polícia descobriu mais. Vânia e Alexandre, do dia do sequestro à libertação, não foram deslocados mais do que 1 quilômetro. Eles foram deixados neste largo, no bairro da Abolição, no subúrbio, a pouco mais de 500 metros da Universidade Gama Filho. O cativeiro foi no próprio bairro da Piedade, onde fica a universidade. Foi nesta casa no subúrbio do Encantado que começou a ser tramado o sequestro dos estudantes. A casa pertence ao traficante Parazinho. Na reunião, além de Parazinho, estavam Betinho, Jorge Manteiga, Ratinho e Maurinho Branco. Foi Maurinho Branco quem traçou o primeiro esquema do sequestro de Vânia e Alexandre. A denúncia foi feita por esta mulher, Andréa Stelli, 21 anos, ex-estudante da escola americana, uma das mais caras do Rio. Ela disse para a polícia que se envolveu com Betinho por ser viciado em drogas e acabou se apaixonando por ele. Andréa presenciou a reunião do sequestro, liderada por Maurinho Branco. Os policiais também conseguiram descobrir os 2 últimos locais do desfecho do sequestro. Nesta banca de jornal no centro do Rio, foi deixado o último bilhete dos sequestradores, indicando o local onde deveria ser pago o resgate. Rua São Luís Gonzaga, 746, bairro de São Cristóvão, Zona Norte. Aqui foi pago o resgate dos estudantes. Segundo a polícia, nesta rodada final da negociação, não foi Betinho quem falou em nome da quadrilha, e sim Moisés Rodrigues de Souza. Ele é um outro chefe da cúpula do sequestro. Moisés Rodrigues de Souza é conhecido como Coroa. Ele é foragido do presídio, é procurado pela polícia de Minas Gerais e tem vários anos de condenação. É mais uma demonstração que a polícia dá de que o crime organizado deverá continuar merecendo uma ação policial repressiva extremamente dura. Depois de 17 dias de angústia, a alegria de voltar para casa. Hoje, os estudantes Vânia e Alexandre aproveitaram para descansar. Durante a madrugada, as famílias de Vânia e Alexandre receberam visitas de amigos e parentes. O primo de Vânia, Sérgio Nelson, desceu do apartamento da estudante para dar as primeiras notícias. Que ela está lá em cima com a família, com o namorado, com alguns amigos. E ela está bem, está de bom humor. Alexandre acordou cedo, tomou banho, fez a barba e às 8 horas já estava na portaria do prédio onde mora. Ele não quis dar detalhes aos jornalistas. Alexandre é surdo e não fala direito. Através de gestos, o estudante disse que ele e Vânia rezavam muito no cativeiro e jogavam cartas para passar o tempo. Depois, se despediu fazendo o V da vitória. Tá tudo certo, tá. A irmã de Alexandre, Simone, apareceu em frente ao prédio e disse que a família dela não esperava encontrar o rapaz tão bem. Foi uma surpresa, realmente. Alexandre, mais uma vez, superou qualquer expectativa. Ele é uma pessoa de tirar o chapéu. Vânia Benzaquém dormiu a manhã toda. A irmã dela, Márcia, disse que Vânia está abatida, mas não tem nenhum problema de saúde. A estudante está emocionada com o carinho das pessoas. Vânia recebeu telegramas, flores de amigos e colegas de faculdade e passou o dia no apartamento recebendo visitas, mas não quis falar com os jornalistas. A entrevista que Vânia e Alexandre dariam hoje para falar sobre os 17 dias em que ficaram em poder dos sequestradores foi adiada para domingo às 3 horas da tarde. Segundo a família, os estudantes ainda estão cansados e muito emocionados. Outro motivo é que hoje os judeus comemoram o Yom Kippur, o Dia do Perdão, que eles consideram como sendo o mais sagrado. É um momento de reflexão e confraternização. Por isso, as famílias Venkert e Benzaquém fizeram a última refeição pouco antes das 6 da tarde de hoje e vão jejuar até as 6 horas da tarde de amanhã. No fim da tarde, Vânia apareceu na janela do apartamento, sorriu e deu um abraço bem forte no namorado. Boa noite. Boa noite. Rede Globo Rio, amanhã, a partir de 1 da tarde, Jornal Hoje.